Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Rogério Naban e nesse momento eu quero compartilhar essa palavra que fala sobre a conduta de Neemias no Império da Pérsia, né? Aqui nós estaremos dando sequência a essa série de mensagens sobre a conduta desses homens e mulheres que foram extraordinários, entendeu? Foram exemplares, foram verdadeiros testemunhos de fé, de submissão e do poder, sabedoria e amor de Deus. Nós vamos ver aqui no capítulo 1, só no capítulo 1, nós vamos ver 7 características da conduta de Neemias. Começando aqui, o texto fala, palavras de Neemias. Neemias capítulo 1, versículo 1. Filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, estando eu na cidade de Suzã. Agora vem no versículo 2, olha que interessante. Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns homens. Perguntei-lhes pelos judeus que escaparam, que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. O que Neemias ele fez? Ele questionou, ele perguntou acerca dos judeus. Questionamento relevante, a primeira característica da conduta de Neemias aqui no Império Persa. A segunda característica nós vemos no versículo 3, que ele disseram os restantes que sobreviveram ao cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados, suas portas queimadas. Ouvindo essas coisas, no versículo 3 e 4, nós vemos que Neemias se importava verdadeiramente com as pessoas, não apenas de fachada, mas de fato e de verdade. Olha só, primeiro ele fez um questionamento relevante, ele não ficava aí, será que isso, será que aquilo, não. Ele viu a situação, a oportunidade de levantar um questionamento relevante e fez, Ele perguntou acerca dos judeus. Ele, ouvindo essas palavras, assentei-me e chorei. Olha, ele se importava, E a terceira característica, ele se posicionou no versículo 3 também, porque ele chorou, lamentou por alguns dias, mas ele jejuou e orou perante o Deus dos céus. Olha só, ele se posicionou. Primeiro ele questionou relevantemente. Depois ele se importou. Terceiro, ele se posicionou. Quarto, ele intercedeu. Agora nós vamos ver aqui no quinto, olha a atitude de Neemias, a conduta de Neemias. Eu disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que cumpres tua aliança e usa de benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Ele tinha as memórias certas. Quais são essas memórias? Você não deve guardar bobeira na sua mente, Neemias ele não fez isso. Ele tinha as memórias certas. Tem pessoas que ficam olhando coisas desnecessárias nas mídias sociais o dia inteiro. Olham 3, 4, 5 horas, 10 horas por dia. Chega à noite e a cabeça está cheia de situações desnecessárias. Mas Neemias não, ele tinha as memórias certas do Deus que tinha uma aliança com o povo hebreu. Olha, que amava, que aqueles que te amam e guardam os mandamentos. Ele sabia da benignidade de Deus, ele tinha as memórias certas. Agora sexto, está no versículo 6 e 7, Estejam abertos os teus olhos e atentos os teus ouvidos na oração de Neemias, ao ouvir essa oração do teu servo, que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão pelos nossos pecados, pelos pecados filhos de Israel, os quais cometemos contra ti. Ele tem a ciência e por isso dos pecados, e por isso ele se arrepende diante de Deus. Ele reconhece, essa é essa característica, ele reconhece os seus erros. Quantas pessoas chegam diante de Deus, se auto-justificam e aí não tem como alcançarem misericórdia. Mas Neemias não, ele reconheceu os seus erros. Olha só, quando nós reconhecemos os nossos erros, nós estamos sujeitos a sermos agraciados com a misericórdia de Deus. E a sétima característica, apenas no capítulo 1, da conduta de Neemias no Império da Pérsia, está aqui, no Império Persa, está aqui, versículo 11.
Neemias 1, versículo 11, diz assim: Ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. Faze prosperar, né, hoje o teu servo e dá-lhe graças perante este homem. Nesta época eu era copeiro do rei. Neemias tinha esperança da resposta dele ser respondida. Ele tinha expectativa de uma resposta favorável da parte de Deus. Você tem que ter uma expectativa também da resposta de Deus para a sua vida, né? Não adianta você orar por orar se você não crer nem naquilo que você está falando. Tenha um fundamento certo. Se você tem aliança com Deus, se você crê que Deus te ouve, Deus vai responder a sua oração, né? Mas por que Neemias ele orou desse jeito? Porque ele tinha uma conduta, ele tinha atitude, ele tinha um estilo de vida correto diante de Deus, e ele tinha respaldo no reino persa também para interceder junto a Israel, que nós veremos lá na frente, no capítulo 2, no capítulo 3 de Neemias. Você vê que o rei concedeu-lhe conforme o seu pedido, né, de reconstruir Jerusalém. Que Deus possa te abençoar grandemente com essa palavra. Por quê? Porque com Neemias nós aprendemos, com a conduta de Neemias, que não adianta lutar com as armas carnais. No capítulo 1, quase que todo, mais da metade do capítulo, Neemias estava orando. Ele jejuou, ele chorou, ele fez um levantamento, né? Ele viu qual era a situação real, e por isso, do povo de Israel, da nação de Israel, e por isso ele pôde se manifestar, por isso ele pôde fazer uma intervenção e clamar diante de Deus por causa disso, né? Não adianta nós muitas vezes, você que está me ouvindo agora, muitas vezes querer resolver situações difíceis só na força da carne, no grito, nas mídias sociais acusando, ou seja, onde for, né? Seja humilde, manifeste uma conduta certa, não acuse ninguém sem provas. Que Deus te abençoe nesse dia, que o Senhor alcance grandemente a tua vida com o seu favor, com a sua graça, com a sua misericórdia, assim como alcançou a vida de Neemias também, e por isso ele pôde ser abençoado mesmo no império da Pérsia. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.